Junji Ito com certeza é um nome que já está bem conhecido por aqui. Você já deve ter visto alguns mangás, alguns lançamentos que saíram pela editora Pipoca Nankin. Muitos às vezes soltam aqueles comentários: putz, Junji Ito de novo, já ouvi isso várias vezes. Mas galera, tem muita coisa boa saindo. Claro, abre aspas, se você gosta do gênero terror barra macabro, que é exatamente isso que o Junji Ito trabalha. Muita gente vem sempre com aqueles comentários que eu vou até repetir rapidinho aqui. Ah, tá sendo demais, tá sendo demais. Galera, hoje eu vou falar de Dysmorphos. É uma reunião, uma coletânea de contos favoritos do autor. E se você não gosta de Junji Ito, infelizmente eu não vou conseguir fazer você mudar muito de ideia. Vou até tentar de certa forma, mas é difícil. Porque, assim como qualquer outra obra, One Piece, Tokyo Revengers, outras obras, você tem vários volumes. Então com o Junji Ito é a mesma coisa, a diferença é que ele amarra muitas das suas histórias e traz volumes únicos. Inclusive, ele consegue até superar isso, trazendo alguns volumes que continuam e outras novidades, por exemplo, de intercalar seus próprios personagens em histórias diferentes. Então o Junji Ito tem algumas características até bem exclusivas dele, dentro de um gênero do terror, que tá mais para um macabro, um horripilante, um bizarro na maioria das vezes. Hoje então, como eu já adiantei para vocês, eu vou falar sobre Dysmorphos. Esse carinha aqui, que está vindo em capa dura, papel Pollen Bold, com aquela qualidade tradicional da editora Pipoca Nankin, que é chover molhado, porque nós sabemos que a qualidade é sempre excepcional. Mantendo o nível da coleção, mantendo o nível dos mangás da editora. Outra coisinha rápida aqui antes de você continuar ouvindo sobre Dysmorphos. Tá chegando aqui pela primeira vez, está retomando ao canal, já se inscreve, ajuda muito a gente. Leva o nosso vídeo para mais pessoas que curtem mangá, curtem esse tipo de conteúdo. Fortalece o nosso trabalho se inscrevendo e principalmente já deixando o seu like aqui para você não esquecer. Então vem aqui embaixo rapidinho, já deixa o seu like. Comenta se você já tem Dysmorphos, se você gosta ou não gosta de Junji Ito, que a gente vai continuar falando sobre isso depois da vinheta. Se você já acompanha nosso canal, sabe que a gente coleciona muitos mangás, né? Junji Ito não é uma exceção. Antes da coleção Pipoca Nankin começar, nós já tivemos outros sucessos como Fragmentos do Horror e principalmente Uzumaki chegando por aqui, que acredito que foi quem abriu as portas para os brasileiros, para nós gostarmos do autor. Muita gente pediu muita coisa nova, o cara sempre estava escrevendo novas histórias. A editora Pipoca Nankin comprou essa ideia e realmente trouxe muita coisa. Como vocês conseguem conferir aqui no cantinho, você vê que a formação Pipoca Nankin vai se formando com os mangás de Junji Ito. Mais importante do que isso, nós temos a coleção Masterpiece Collection se formando. Dysmorphos não é dessa coleção, porque ele se junta praticamente a Calafrios com os contos favoritos do autor. E pra gente começar a falar de Dysmorphos, primeiro a gente tem que fazer uma rápida apresentação de Calafrios, que foi o primeiro conto, ou melhor dizendo, foi a primeira seleção de contos favoritos do autor, lá no longínquo ano de 2015. O problema é que o Junji Ito escolheu a dedo os seus contos favoritos, só que fez sucesso, ele continuou trazendo coisas novas, chegou a ter um anime televisivo lá no Japão, que hoje, se eu não me engano, você encontra na Netflix ou no Prime. Agora não também, né, que foi em 2018, ele foi convidado, digamos assim, a fazer um novo volume de contos favoritos. E aí saiu Dysmorphos. Temos aqui para vocês, como eu disse, em capa dura, completando essas duas edições de seleções de contos. E aqui em Dysmorphos, pra gente tentar vender um peixe, digamos assim, para quem gosta, como eu, que sou fã de Junji Ito, gosto das suas obras, fica muito mais fácil. Se você não gosta de Junji Ito, tem problemas em aceitar que tem muitos mangás de Junji Ito saindo, fica um pouco mais difícil, porque a minha obrigação aqui também não é ficar lambendo a obra exatamente para que você goste dela e enganar você se você já leu outra e não gostou. Porque nós sabemos que a temática de Junji Ito mistura sempre algumas coisas similares, que é o macabro, o horripilante, o nojento e o assustador. Não exatamente nessa ordem, né?
aqui nesse conto, nessa seleção, ele acabou escolhendo algumas obras, capítulos que se encaixavam com esses horrores, mas com uma pegada mais corporal. Não tanto psíquica, psicológica, ou como você quiser chamar, mas aqui, como você vê até na própria capa, nós temos alguns pontos. Uma das histórias mais bizarras é a história que tem essa garota aqui, que tem uma lesma saindo da sua boca, um negócio verdadeiramente horripilante. Mas, dentre as minhas favoritas, que saíram nesse conto, logo uma das primeiras, nós temos a questão da inveja. Inveja que mata. Sim, um dos primeiros contos que eu separo para vocês logo aqui, ele se chama Pescoço Imaginário. Nós temos um garoto que simplesmente ele é baixinho. E o amigo dele, que também era baixinho, ele na puberdade e tal, cresceu, ficou muito alto. O baixinho ficou invejoso, o que aconteceu? Matou ele. Tá, tem um leve spoiler aqui, mas é um review de uma obra que você precisa saber um pouco mais. Então alguns spoilers vão rolar. Em Pescoço Imaginário, galera, o pescoço das pessoas continua crescendo mesmo após a morte. Esse cara que ele matou continua com seu pescoço crescendo. Vai deixando ele cada vez mais louco da cachola. Tá, Renan, mas você não falou que não tinha a ver com psicológico, era corporal? Sim, que a ideia central aqui é o pescoço que não para de crescer de uma forma bizarra. Ele começa a imaginar coisas, depois de ter cometido assassinato, ele começa a imaginar em muitos momentos. Então é aquele negócio bem esquisito, estilo Junji Ito de ser. Outra história que também acontece logo aqui no começo é sobre a garota má. Aqui na questão corporal, galera, nós temos mais a questão da face. Porque ela apresenta uma face, ou seja, uma cara, uma expressão extremamente bizarra, porque simplesmente ela sente prazer em fazer o mal. É uma garotinha que simplesmente era uma garota normal, e ao longo da história ela vai se transformando, conhece um outro garotinho do qual ela cuida, mas ela sente uma obrigação tão grande, uma pressão da mãe do garoto de que ela sempre cuide, que ela vai se incomodando com a situação e vai começar a maltratar o garoto para ver se ele larga do pé dela, o que não acontece, e ela vai ganhando gosto pela tortura. E depois tem muita coisa para se desenrolar aqui, também não posso contar tudo, por isso que eu tô focando mais nas primeiras histórias aqui para vocês. Outra história que eu posso dizer aqui que me chamou muita atenção, inclusive como eu recebi esses últimos lançamentos juntos, e ainda temos um lançamento para sair ainda da editora, que é o Encanamento que Geme. Nós temos uma história aqui sobre o Encanamento que Geme. Provavelmente deve ter alguma ligação. E novamente traz o bizarro à tona. Deixa eu ver aqui que eu tinha separado para vocês. Que é aquele negócio assim, bem assustador, de mostrar que já tem muitas páginas, né? Então 400, já aproveita aquelas informações, né? São cerca de 450 páginas, muita coisa acontecendo. E nisso tudo, a gente tem aqui mais uma historinha aqui bizarra de acontecer. Pessoal, quando a gente está falando, eu já achei aqui, sobre o Encanamento que Geme, nós temos alguns problemas. Problemas que eu digo da história mesmo, mas não porque a história é um problema, e sim o que acontece, né? Problemática, deixa eu utilizar essa palavra melhor. Que é o quê? Nós temos a mãe das garotas centrais da história, que ela tem uma tara por limpeza, ela não pode ver uma sujeirinha que ela se incomoda. Ao mesmo tempo, as garotas são muito bonitas, limpinhas, porque elas sempre estão ali se cuidando e tudo mais. E tem um cara que é simplesmente horrível. Você vê que ele tem problemas aqui, provavelmente de suar demais, de acne. Então, realmente, ele é bem diferente, pra gente utilizar essa palavra assim. E ele persegue as garotas. Depois, o desenrolar da história, novamente, não posso me espalhar muito aqui para não acabar entregando o ouro da história, mas transforma a situação numa situação calamitosa, e aí vai misturar muita coisa bizarra, porque aí entra aquele surreal, as coisas que não fazem sentido nenhum dentro das histórias do Junji Ito, para complementar ainda mais a história. E como sempre, né, a gente ainda tem às vezes os comentários no final dos capítulos, onde ele apresenta uma teórica inspiração, do qual ele já passou na vida, ou de que alguém que ele conhece já passou na vida, e a imaginação do cara vai lá em cima, e ele transforma isso completamente em uma história bizarra. Galera, eu selecionei esses principais contos para vocês terem uma ideia, que realmente ele escolheu bem. Outra coisa que eu posso contar para vocês desse volume em especial, lá no final, como vocês veem aqui, existe uma espécie de crossover entre o Soichi. Tá, já vou dar um spoiler também aqui, não se empolgue
tanto. É um crossover legal de você ver, mas é coisa de 5 páginas no máximo. Que é entre Soichi, que é da obra aqui As Maldições Egocêntricas de Soichi, e quem que aparece? A Tomi, que traz lá o que eu disse no começo do vídeo, se você prestou atenção, que é essa relação que o Junji Ito tem. Ele encerra suas obras, no caso as de volume único, e ao mesmo tempo, quando ele vê a necessidade nesses contos ou em outras obras inéditas, ele vai lá e pega um personagem que fez um certo sucesso e traz uma história nova. E aqui nós tivemos um pequeno crossover entre 2 personagens e 2 obras que fizeram um bom sucesso do Junji Ito. E aqui nos comentários, que é algo que eu acho sempre muito legal de ler nas obras do Junji Ito, pós-fácil, ele ainda traz uma outra informação, que ele escolheu esses contos favoritos, já que ele já tinha escolhido inicialmente em Calafrio os mais favoritos dos favoritos, e esses aqui seriam os segundos favoritos. Ele escolheu baseado no corpo, mas também porque ele deu uma atenção especial à maioria desses contos na arte. E aqui ele traz uma curiosidade muito importante que poucas pessoas acabam sabendo, e eu sei que tem muita gente que acaba pulando o pós-fácil. E nesse pós-fácil ele explica que hoje em dia, por causa até do sucesso, ele acaba escrevendo muita coisa, temos a tecnologia ao nosso favor, o Junji Ito não demanda mais aquele mesmo tempo que ele demandava para utilizar ali a caneta, o pincel, o nanquim, né? Literalmente pipoca e nanquim, e ele tá mais baseado na arte digital. Então essas obras aqui, ele considera que ele teve um capricho mais... Não sei se até dá pra encaixar essa palavra, se aqui existe, mais dedicado existe, né? Mas ele teve um capricho especial, se dedicou mais na época que ele desenhava lá na caneta, no nanquim e tudo mais. Agora no digital, ele mesmo se autocritica assim que mudou. Talvez para melhor, para pior, mas acredito que mais para pior, segundo esse pensamento dele, que também, né, abre margem, porque ele tá dando a opinião dele, você vai ter opinião sobre a opinião. Parece que ele considera o tempo que ele tinha mais tempo para dedicar na caneta um pouco melhor. Então, além das histórias, você tem esses materiais extras que sempre são bem interessantes e você aprender mais sobre o próprio autor. E outra coisa, né? Vamos também fazer aquele merchanzinho básico aqui. Se você gosta do canal, chegou até aqui, mais importante, né? Porque quer dizer que você gosta mesmo da gente. Galera, Desmorphos, outros contos, outros mangás de maneira geral, sempre no nosso link você fortalece o canal. Então o link da Amazon tá aqui embaixo, tanto de Desmorphos quanto das outras obras e quanto o link geral, porque seja mangá, HQ, televisão, geladeira, o que for, você usa o nosso link, com o carrinho vazio sempre quando você for abrir, você fortalece o nosso trabalho. Aquele abraço e um abraço especial pra galera da Pipoca Nanquim que enviou esse e os outros títulos pra gente. E até o próximo vídeo. Valeu!